6 de outubro, Moisés, libertador da escravidão. Jesus, libertador do pecado. Nós temos João capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar a comer a essa multidão? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço? Um discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em numerosa multidão, de quase 5.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os a eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nós vemos aí Jesus continuando fazendo sinais, mostrando a sua divindade. O povo judeu da época acreditava totalmente em Moisés. Moisés foi o maior profeta considerado pelos judeus. E diziam: eu sou de Moisés. E ninguém poderia falar mal de Moisés, pois o Pentateuco eram os 5 livros de Moisés. Mas você vê aqui Jesus fazendo algo impressionante. Quando aconteceu esse milagre, João nos avisa que estava perto de ocorrer a Páscoa. Ora, a Páscoa comemorava a libertação de Israel do Egito. Algo que eles comemoravam. Moisés deixou, a pedido de Deus, do próprio Jesus, que comemorassem essa libertação da escravidão egípcia. Só que ao mesmo tempo, esse milagre aconteceu com todos os detalhes para informar que a libertação do pecado viria através do Messias, do qual o próprio Moisés falou por muitas vezes que viria um profeta igual a ele. Libertador, nesse sentido de libertação. Então, nós vemos aqui que a Páscoa era a libertação do pecado. Eles aguardavam o Messias para fazer isso. E Jesus veio, se tornou a nossa Páscoa, morreu em nosso lugar. Ele veio e substituiu aquele cordeirinho. Ele foi o cordeirinho. Aquele cordeirinho representava nós, sendo mortos por causa da nossa transgressão. Então, o cordeirinho era a Páscoa, dita por Moisés. A Páscoa que viria, era só um símbolo transitório. Jesus veio e agora ele está mostrando que ele é a Páscoa. Então, através desse milagre, várias coisas em comum
com o que aconteceu com o libertador Moisés. Jesus estava remetendo através do que eles acreditavam e do que eles conheciam, trazendo para a realidade presente, mostrando que tudo estava se cumprindo nele. Ele era o Messias, ele era o divino. Então, Ellen White fala o seguinte: Jesus carregou a culpa da transgressão, e o rosto do Pai lhe foi ocultado, até que o coração do Filho foi quebrantado e sua vida desfeita. Ele morreu por causa da separação com o Pai. Não foi por causa das feridas. E aqui nós vemos várias coisas em comum. Por exemplo, Jesus atravessa o mar para ir do outro lado fazer esse milagre. A multidão atrás. Moisés atravessa o deserto. A multidão atrás. Numerosa multidão acompanham os dois eventos, Jesus e Moisés. Jesus sobe ao monte, e lá em cima do monte, com a multidão, ele faz o milagre. Moisés subiu ao monte Sinai e recebe do Pai os 10 mandamentos. Jesus testou Filipe. Distribua pão para essas pessoas. E ele falou: mas como que nós podemos dar pão? É muita gente. Nem que se fosse 200 mil reais de pão não ia dar certo. Ia dar um pedacinho cada um. E Deus então testa também o povo no deserto. Ficou 40 dias segurando Moisés lá em cima. E quando voltou, o povo foi reprovado, que eles fizeram um bezerro de ouro. Foi um teste. Jesus, ao multiplicar os pães, ele estava remetendo ao que foi lá no deserto, ao maná. O maná que caía do céu. Da onde vieram todos aqueles pães? Do céu, da divindade. A divindade criou aquilo. E a divindade veio do céu. Da onde veio o maná? Do céu, porque a divindade fez maná. E sobraram 12 cestos. Esses 12 cestos representam as 12 tribos que estavam ali com Moisés. E recolheram aqueles pedaços que sobraram, remetendo a o maná que eles recolhiam toda manhã para o seu sustento, para a sua vida. Então, esse ocorrido, que não foi uma parábola, mas esse sinal de Jesus, este milagre, deveria ter tido um significado especial para o povo judeu. Ele deveria ter analisado. Tudo que Jesus faz tem um sentido. Tudo que ele fala tem um sentido. Tudo que ele faz tem um sentido. Cristo estava apontando, em essência, para a sua própria divindade. E eles não conseguiram ver isso. Aliás, nem os discípulos. E nós aqui também às vezes somos ofuscados por nossos pensamentos, por nossa cultura, por nossa herança familiar, religiosa, e deixamos de reconhecer Jesus como Deus, como Salvador, como Libertador, que é vida e dá vida em essência.